Olá pessoal de Excel, sejam bem-vindos para mais um vídeo da MPA Informática. E no vídeo de hoje, mostrarei para vocês a rotina em Excel utilizando as ferramentas de BI, conhecidas como Power Query e Power Pivot, para a geração de um dashboard. Antes de começarmos, peço para que você clique no botão de se inscrever e habilite o sino de notificações, para que desta forma você sempre seja avisado ao lançarmos dicas profissionais de Excel. Aqui temos um dashboard simples, onde mostramos a contagem da idade dos pacientes quando eles realizaram a consulta, a contagem do sexo de todos os clientes e a contagem dos tipos sanguíneos, onde nós podemos filtrar e verificar os dados segmentados através desses botões, seja algum tipo sanguíneo específico, seja também sexo específico. Vamos verificar essa planilha aqui do lado. Veja que a gente tem apenas uma tabela dinâmica que mostra o número de pacientes. Então, este valor da tabela dinâmica que está gerando esta contagem aqui embaixo. Então, se eu filtrar aqui, a gente vê que a tabela dinâmica está atualizando e trazendo as informações para cá. Mas de onde vem todas essas outras informações? Não tem nenhuma planilha oculta. Então, de onde que ele está conseguindo puxar e trazer essas informações? Vou limpar o filtro. Nós já apresentamos alguns vídeos a respeito da ferramenta de BI do Excel, chamada Power Query, onde, através dela, nós importamos informações, fazemos todos os tratamentos que são necessários, e então nós podemos trazer as informações dentro do Power Excel. Para visualizar se a gente tem alguma consulta em Power Query criada, a gente vem aqui na guia dados e podemos clicar nesse botão consultas e conexões. Aqui no caso nós temos duas consultas. Elas estão com esse alerta, pois a base de dados foi movida e como ele não foi avisado, ele consta que não é possível atualizar ou recarregar a partir da mesma fonte, mas nós conseguimos interagir com o dashboard e verificar esta rotina de BI dentro do Excel. Então nós começamos com o Power Query, que é por onde, sempre que necessário, a gente faz toda a limpeza dos nossos dados. Porém, ele está dizendo que foram carregadas 1611 linhas, mas nós já vimos que a planilha 1 tem apenas a tabela dinâmica e não tem nenhuma planilha oculta para ser reexibida. Então, onde que essas linhas foram carregadas? Além do Power Query, existe uma outra ferramenta de BI conhecida como Power Pivot. Power Pivot ele vem com um suplemento do Excel que precisa ser habilitado para a gente poder utilizar a ferramenta. Dependendo da sua versão do Excel, as mais atuais, já temos o ícone para trabalhar com Power Pivot, que é este ícone verde dentro do grupo de ferramentas de dados. Se o suplemento já estiver atualizado, vai aparecer inclusive uma guia à parte só para ele. Mas, considerando que é a primeira vez que você vai visualizar essa ferramenta, provavelmente ele vai estar desabilitado, mas ao clicarmos para abrir a janela, ele exibe um alerta e habilita automaticamente. Então, vindo aqui na guia Arquivo, Opções, temos esse grupo aqui, Suplementos, só dá um clique. Dependendo, ele pode demorar um pouquinho para carregar, é normal. E temos aqui, olha só, Microsoft Power Pivot indicado como suplemento com. Então, se você for habilitar manualmente por aqui, mais embaixo, basta selecionar o grupo suplementos com e apertar em Ir. Nesse caso, eu vou desabilitar para poder mostrar como que ele iria habilitar para a gente. Então, ok. A guia sumiu, mas o ícone da ferramenta continua aparecendo aqui. O Power Pivot, ele seria um segundo processo para quem trabalha com as informações a serem exibidas para uma análise. Nele, a gente consegue criar colunas calculadas, fazer relacionamentos entre tabelas, semelhante a um PROC-V ou uma mesclagem de dados do Power Query.
criar medidas para podermos exibir em dashboards, como este exemplo aqui. E para poder levar os dados até o Power Pivot, nós podemos, a partir do Power Query, avisar para o Excel que queremos jogar dentro dessa ferramenta. Para fazer este processo, ao você pedir para o Power Query carregar para, nós podemos decidir se a gente quer jogar no Excel com uma tabela, gerar diretamente um gráfico dinâmico, ou apenas criar conexão, ou seja, criar um vínculo com a fonte de dados. Mas aqui embaixo temos a opção adicionar estes dados ao modelo de dados. Quando ele fala modelo de dados, ele se refere ao Power Pivot. Então, clicando nesta opção, mesmo que tenha marcado criar conexão, o Power Query vai avisar que ele carregou as linhas da tabela. E essas linhas não foram jogadas na planilha do Excel, e sim dentro da janela do Power Pivot. Vou fechar e vou clicar aqui na ferramenta do Power Pivot, considerando que ele está desabilitado. Neste caso, ele vai te avisar que precisa ativar o suplemento para poder usar o recurso. É só clicar em habilitar que o Excel faz isso para você. Então, há ferramentas que você precisa manualmente ativar e outras, como neste caso, o Excel habilita para você. Vejam que agora ele carregou uma outra janela e aqui em cima aparece escrito Power Pivot para Excel. Em cada aba aqui embaixo seria uma das consultas importadas através do Power Query. Então nós temos a primeira consulta e temos a segunda consulta, que nesse caso é o paciente. No caso da dados consulta, nós temos colunas com cores diferentes. Essas primeiras que estão em verde seriam as colunas originais da consulta trazida pelo Power Query. Todas essas novas foram criadas diretamente no Power Pivot para completar as informações ou criar novas que a gente não tinha antes. Então, dando um clique aqui na primeira célula do sexo, a gente tem uma função sendo utilizada aqui, que neste caso é Related. Ela funciona como se fosse um PROC-V dentro do Excel, mas como vocês podem ver, ele é muito mais simples. O único parâmetro que a gente precisa informar é qual é a coluna que você quer. Então, primeiro vem o nome da tabela, que no caso é paciente, e entre colchete, o nome da tabela, que é sexo. Então, com um único parâmetro, a gente consegue extrair todas as informações de uma coluna de outra tabela, sendo bem mais simples do que utilizar o PROC-V do Excel. Porém, nós só conseguimos utilizar esta função após realizarmos o relacionamento entre as duas tabelas, dados consulta e paciente. Isso envolve um pouco mais a modelagem de dados. Quem já trabalha com algum banco de dados como o Axis, SQL Server, já está um pouco mais acostumado ou já ouviu falar nesses termos. Mas, resumindo, o relacionamento de tabelas é por onde a gente avisa quais são as informações que existem em comum para ele poder puxar as informações relacionadas. Para poder fazer isso, existe aqui uma janela chamada exibição de diagrama. Basta a gente dar um clique nela e vamos ter aqui essa janela para o relacionamento entre as tabelas. Então aqui é a tabela dados consulta e aqui dados paciente. Veja que existe uma ligação do primeiro código com o segundo código aqui do lado. Então vou deletar o relacionamento só para vocês verem como que ele foi gerado. Basta dar um clique e pressionar delete. Confirmar. Veja que após excluir o relacionamento, apareceram alguns erros aqui na primeira tabela. Todos esses erros ocorreram pois, como vimos na primeira coluna calculada, a gente utilizou a função Related. Como eu excluí o relacionamento, não conseguimos mais usar a função. Mas, apenas refazendo o relacionamento, a gente já consegue corrigir. Basta você clicar sobre o primeiro campo que existe em comum, segurar e arrastar ao outro campo. E pronto. Já geramos aqui o relacionamento. Já avisamos quais são as informações que ele precisa comparar para trazer o que existe em comum. E agora, nossa função Related voltou a funcionar. Então, após o relacionamento, podemos fazer uma função semelhante ao PROC-V e puxar as informações. Então, temos aqui o sexo, puxamos o nome. Aqui na idade atual, veja que é uma informação que a gente não possui originalmente, nem na tabela paciente, nem na dados consulta. Então, aqui usamos uma outra função, que para quem usa o Excel seria a DataDiff. Então, DataDiff. Puxamos a data de nascimento da tabela paciente. Estamos comparando com a data de hoje através da função today, que ela funciona semelhante à função hoje. E aqui nós avisamos como que queremos o cálculo: dias, meses, anos ou outras opções que a função aqui trouxe pra gente. Então vejam que ele possui semelhanças da maneira que a gente já utiliza os cálculos no Excel. A diferença é que, por mais que a gente esteja usando uma versão de Excel português,
os nomes das funções são em inglês e dentro do Power Pivot elas são conhecidas como funções DAX. Além das colunas calculadas, que são o caso dessas 4 aqui, nós também podemos criar cálculos aqui embaixo, onde a gente chama de medidas. As medidas, elas são cálculos de agregação, ou seja, eu posso fazer uma contagem de quantos pacientes temos no total, posso calcular a média de idades, posso fazer um somatório geral de valores recebidos durante um mês, a semana, um ano, enfim. As medidas são interessantes, pois elas funcionam semelhante à função subtotal do Excel, ou seja, elas atualizam conforme nós realizamos filtros. Então, se utilizamos dashboards para apresentar análises, ao filtrar por sexos, ao filtrar por tipos sanguíneos, as medidas são atualizadas e mostram a contagem relacionadas com as segmentações que foram realizadas. Então, colunas calculadas são informações que vai preenchendo linha por linha. Medida são informações que eles trazem já agrupadas. Então, de toda aquela coluna, o que a gente consegue extrair de uma vez. E aqui está a medida, nesse caso, o número de pacientes. Então, aquele dashboard que a gente viu no início está pegando informações que estão aqui do nosso Power Pivot. Inclusive, aquela tabela dinâmica que mostra o número de pacientes está usando esta medida que foi calculada. Do Power Pivot, nós podemos aqui mesmo clicar na seta da tabela dinâmica e definir se a gente quer gerar uma tabela dinâmica, se a gente quer gerar diretamente 2 gráficos, 4 gráficos, enfim. Após escolher, é o mesmo trabalho para quem já está acostumado a utilizar tanto tabela dinâmica quanto gráfico dinâmico. Então, primeira etapa, Power Query, importação, limpeza dos dados. Segunda etapa, Power Pivot, para o relacionamento entre as tabelas, semelhante a um PROC-V. Criação de colunas calculadas para trazer informações que a gente precisa, mas não tem originalmente. Ou, se necessário, calcular medidas para então, terceiro e último passo, a apresentação dos dados, a apresentação das análises a serem feitas, que seria o processo da criação do dashboard. Então, para quem trabalha com rotinas de BI dentro do Excel, esses seriam os 3 processos comuns a serem feitos. Não necessariamente precisa passar por esses 3 passos. Dependendo de como estão seus dados, você consegue importar diretamente para o Power Pivot, realizar os cálculos e então montar o dashboard. Ou os dados já estão prontos, já tem todas as informações que precisa, não tem necessidade de criar nenhum cálculo, então você pode ir direto para a criação do dashboard. Então, estes são os 3 processos comuns, mas depende da situação, você pode pular um processo, mas este seria a rotina de BI na utilização do Excel. Fechando o modelo, agora a gente visualizou onde que essas linhas foram carregadas e de onde todos esses gráficos estão puxando as informações, inclusive essa simples tabela dinâmica que está exibindo aquela medida calculada. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, achou ele útil, deixe o seu like para que possamos apresentar vídeos com cada vez mais qualidade. Ficou com alguma dúvida? Quer deixar sugestões para os próximos vídeos? Deixe o seu comentário que responderemos o mais breve possível. Até a próxima!